Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje para mais um Química em Concursos, um quadro que eu estou me esforçando para que seja semanal aqui no canal. Normalmente nesse quadro eu resolvo algumas questões de provas de seleção para mestrado, doutorado ou alguns concursos para os institutos federais. Só que hoje vai ser um pouco diferente, eu vou resolver algumas questões da prova do concurso para professor DOC 1 da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, prova aplicada em 2014. Em uma situação normal, eu não faria esse tipo de prova aqui nesse quadro do canal, porque eu sempre considerei as provas da FEDUC provas muito fáceis. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer dois concursos, os dois eu achei as provas muito fáceis. Sempre falei que um aluno de ensino médio que tivesse ali uma formação bem sólida, que fosse bem aprofundado no conhecimento de química, ele conseguiria fazer uma prova dessas. Ou pelo menos ali um aluno que terminasse um curso de química geral não teria muitos problemas em fazer uma prova da CEDUC, o que eu lamento, né? Eu acho que deveria ser uma prova mais aprofundada. Porém, essa de 2014, eu ouvi muitas pessoas falando que a prova estava muito difícil. E isso me chamou um pouco a atenção. Vários amigos meus, inclusive pessoas muito boas, não passaram nessa prova, não conseguiram nem se classificar no concurso porque a prova estava muito difícil. Dando uma olhada rápida na prova, eu não achei a prova tão difícil assim. Agora, ela foi dificultada. O que eu quero dizer com isso? A prova tinha apenas 3 horas de duração, eram 50 questões, tinha questões de língua portuguesa, questões de conhecimento pedagógico, e isso requer um certo tempo para você ler, entender o que se pede. Enfim, 3 horas era pouco tempo para resolver essas questões, mais 30 questões de química que envolvia conta e você não tinha calculadora. E aí o problema não é ver conta, o problema é ver conta com o número quebrado. Então isso acaba demandando muito tempo. Então, em termos de conteúdo, estava difícil? Não, mas ela foi dificultada porque o tempo foi reduzido, tinha algumas contas ruins de serem feitas, e isso de fato acabou, infelizmente, desclassificando muitas pessoas boas. Eu acho que não foi um critério muito adequado para ser utilizado. Agora, eu vi algumas pessoas também criticando que estava sendo cobrado muito conteúdo de graduação. Isso eu não acho uma crítica adequada, porque mesmo você sendo contratado para dar aula no ensino médio, nós sabemos que o ensino médio do Estado é muito complicado no que diz respeito à química, falta infraestrutura, falta pré-conhecimento dos alunos, é muito difícil fazer um trabalho mais aprofundado. Mas mesmo assim, você está sendo avaliado como um profissional de química, então acho sim, é completamente coerente cobrar assuntos de graduação, mesmo que você não venha utilizar esses conceitos quando estiver atuando como professor. Eu vou tentar fazer a prova toda com vocês, mas obviamente não dá para fazer a prova toda num único vídeo. São 30 questões, eu vou resolver 5 questões nesse vídeo, e aí, se tudo correr bem, eu devo fazer mais outros vídeos, sempre no parâmetro ali de 5 questões, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Bom, a primeira questão, essa daqui, a questão 21, diz o seguinte: considere 4 elementos químicos representados genericamente por A, B, M e R, de números atômicos consecutivos e crescentes. Sabe-se que B é o halogênio que demanda mais energia para formar o cátion. Então, a soma dos números de elétrons dos íons A2- e R+, é igual a... Bom, vamos lá. São elementos genéricos, mas em ordem crescente de número atômico. A, B, M e R. Ele está falando que B é um halogênio com maior energia de ionização, né? Ele diz isso quando ele fala que é o que demanda mais energia para formar um cátion. Então B não é outro senão flúor. Se nós olharmos aqui a tabela periódica, e uma vez sabendo que a ordem é consecutiva e crescente, se B é o flúor, A não é outro senão o oxigênio. M vai ser o neônio e R vai ser o sódio. Ele quer saber o número de elétrons do íon A2-, no caso O2-, e do R+, no caso sódio+.
O oxigênio possui número atômico 8, então, portanto, ele possui 8 elétrons naturalmente. Como é O2-, aqui nós temos 10 elétrons. O sódio possui número atômico 11, portanto, também ele possui 11 elétrons, mas como é o sódio mais, nós teremos, nesse caso, 10 elétrons. Somando um com o outro, nós temos um total de 20 elétrons. Alternativa correta, alternativa B. Essa questão aqui não teve problema nenhum, bem simples. Vamos avançar um pouco. Questão 22. A geometria molecular envolve o estudo da organização espacial dos átomos em uma molécula e permite a compreensão de muitas propriedades de uma substância. A teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, RPSV ou VSEPR em inglês, é uma ferramenta útil na sua determinação. De acordo com esta teoria, as formas moleculares corretas das espécies químicas xenônio F4, iodo Cl3, telúrio O3 e PoCl3 são, respectivamente. Então, isso aqui é uma questão de estrutura de Lewis, consequentemente, de geometria molecular. Vamos fazer aqui primeiro para o xenônio F4. Para isso, a gente vai fazer a distribuição dos pares de elétrons ao redor do xenônio. Nós temos aqui um total de 8 elétrons, afinal o xenônio é um gás nobre. Ele está ligado a 4 átomos de flúor. Cada flúor faz uma ligação, então aqui nós temos um átomo de flúor, 2, 3 e 4. Isso aqui está meio bagunçado, mas essa seria a estrutura de Lewis feita de forma direta, né? Que não temos muitos problemas com outras estruturas de Lewis. Aqui nós temos um total de 6 regiões eletrônicas ao redor do xenônio. Então, isso indica que ele possui um arranjo eletrônico, um arranjo espacial octaédrico. Então, o que a gente faz? Coloca aqui o xenônio, coloca as ligações do que eu chamo de esqueleto octaédrico, ligações para fora e para dentro. E aqui vamos distribuir os 4 átomos de flúor e os 2 pares não ligantes. É óbvio que os pares não ligantes tentarão ficar o mais afastados possível. Então, vamos colocar aqui 2 pares, um em cima e o outro embaixo, fazendo um ângulo de 180 graus, enquanto que o flúor vai ficar no plano equatorial. Essa geometria é a geometria quadrada. Com isso, então, olhando aqui as alternativas, a gente já pode cortar a alternativa D, podemos cortar a alternativa C e podemos cortar a alternativa A. A dúvida vai ser entre a B e a E. Sendo que a gente já consegue diferenciá-los com a segunda molécula, com o ICl3. O ICl3 nós vamos fazer o mesmo procedimento. O iodo é um halogênio, tem 7 elétrons na camada de valência, então vamos colocar aqui os seus 7 elétrons. E vamos ligar a ele 3 átomos de cloro. Então, um cloro vai estar ligado aqui, outro cloro aqui e outro cloro aqui. De novo, uma estrutura de Lewis bagunçada, mas aqui já dá para a gente ver que nós temos um total de 5 regiões eletrônicas ao redor do iodo, sendo 3 ligantes e 3 não ligantes. Nesse caso, a gente desenha o iodo como átomo central, colocamos aqui o esqueleto do arranjo eletrônico apropriado, nesse caso bipirâmide de base triangular, que é esse daqui. E aqui nós vamos distribuir os átomos de cloro e os pares não ligantes. No caso dos pares não ligantes, eles vão ficar no plano equatorial, porque aqui eles fazem um ângulo de 120 graus um com o outro. Ah, Antônio, não pode colocar um em cima e outro embaixo, nas posições axiais, aí o ângulo seria de 180 graus. Até poderia. Porém, quando a gente considera todas as prováveis repulsões, a melhor condição nesse caso é essa daqui, quando eles estão no plano equatorial. E aqui nós vamos colocar cloro, cloro e cloro. Então, essa geometria é a geometria do tipo T. Então, olhando aqui as alternativas, de cara nós temos como alternativa correta a alternativa E. Bom, vamos fazer o restante, já que estamos aqui. Telúrio O3. Então, telúrio O3. O telúrio faz parte do grupo do oxigênio. Telúrio com 6 elétrons na camada de valência. Nós temos 3 oxigênios que podem fazer 2 ligações. Podemos, então, ter como estrutura de Lewis o telúrio fazendo 3 ligações duplas
com 3 átomos de oxigênio. Deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Seria isso daqui, são 3 regiões eletrônicas. A melhor forma de distribuir essas 3 regiões eletrônicas, uma vez que não tem nenhum par de elétrons no ligante, é através de uma geometria trigonal ou triangular. Então está coerente aqui a nossa terceira opção, tá? Trigonal planar. Eu não gosto muito de utilizar essa expressão, mas está válido. Por último, o PoCl3. Bom, o PoCl3, vamos colocar aqui o fósforo, 5 elétrons na camada de valência. Nós temos um oxigênio que faz uma ligação dupla. Nós temos 3 átomos de cloro fazendo ligações simples. Um total de 4 regiões eletrônicas. A geometria não é outra senão a tetraédrica. Vamos colocar aqui o esqueleto tetraédrico. Aqui podemos colocar a dupla O, Cl, Cl e Cl. Então, de fato, é a alternativa E. Bom, próxima questão. Questão 23. Aqui já envolve um pouco de conta e ela é chata por causa disso. A gente não tem calculadora, mas é uma questão que não é difícil. A solubilidade dos gases em água depende da pressão e da temperatura. A dependência em relação à pressão é quantificada pela lei de Henry para os gases ideais, X igual a Kp. Em uma reação, 12 gramas de magnésio metálico são dissolvidos em quantidade suficiente de solução aquosa de ácido clorídrico para produzir hidrogênio gasoso, que, em seguida, será dissolvido sob pressão em 1 kg de água a 20 graus Celsius. Considerando que o rendimento da reação é total e o gás tem comportamento ideal, a pressão que deverá ser aplicada ao gás em atm é aproximadamente igual a... Bom, aqui ele nos dá o valor da constante. Primeiro vamos escrever a reação. Magnésio metálico mais HCl, dando H2 mais MgCl2. Para balancear, vamos colocar um 2 aqui. Mas de cara a gente vê que existe uma relação 1 para 1 entre o magnésio e o hidrogênio. Como a reação tem 100% de rendimento, eu consigo determinar a quantidade de mols de hidrogênio produzida a partir da quantidade de magnésio. E é bem simples. Nós podemos dizer que o número de mols de magnésio é igual à massa do magnésio dividido pela massa molar do magnésio. A massa do magnésio utilizada são 12 gramas. A massa molar, se olharmos lá na tabela periódica, são 24 gramas por mol aproximadamente, o que vai nos dar 0,5 mol de Mg. E como a relação é 1 para 1, isso aqui nos dá 0,5 mol de H2. Bom, já descobri o número de mols de H2, mas para que eu vou utilizar o número de mols de H2? Eu estou considerando que todo o H2 produzido seja completamente dissolvido em água. Nesse caso, a gente vai ter que considerar a fração molar máxima do magnésio nesse caso, porque esse X aqui representa a concentração em fração molar. O enunciado deveria dizer que X era a fração molar, mas ele não diz. Mas como que a gente sabe que é a fração molar? Se a gente for olhar que é essa expressão, nós poderíamos dizer que K, a constante de Henry, é igual a X sobre P. P é pressão, tem unidades em atm. Então, K, nesse caso, que é representado por 1,46 vezes 10 a menos 5 atm a menos 1, nos diz que a concentração não tem unidade, a concentração é adimensional. E a concentração adimensional que nós conhecemos é a fração molar. Mas tudo bem, então nós descobrimos o número de mols de H2, precisamos agora descobrir o número de mols de água, né, do solvente nesse caso. Ele nos dá 1 kg de água. Então vamos escrever aqui que o número de mols de H2O vai ser igual à massa de água, então, M de H2O, dividido pela massa molar de H2O. Isso aqui vai ser igual a 1000 gramas, porque é 1 kg, dividido por 18 gramas por mol. Dá aproximadamente 55,5 mols de H2O. Então, para determinar X, a fração molar de H2, eu vou ter que colocar o número de mols de H2 e dividir pelo número de mols de H2 mais o número de mols de H2O.
que é o número de mols total. Vamos colocar aqui 0,5 dividido por 0,5 mais 55,5, que vai dar 56. Outra conta chata, 0,5 dividido por 56, nós temos como fração molar de H2 8,93 vezes 10 a menos 3. Isso aqui pressupondo todo o hidrogênio dissolvido em água. Agora vamos determinar a pressão para que isso ocorra. Através da lei de Henry, a gente escreve X é igual a K de Henry, constante de Henry, vezes a pressão. Portanto, a pressão vai ser igual a X dividido pela constante de Henry, 8,93 vezes 10 a menos 3, dividido pelo K, que é 1,46 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai ser igual a 611 atm. Portanto, a alternativa certa é a alternativa A. Questão difícil? Não. Qual o problema aqui? Fazer conta sem calculadora, fazer conta sem espaço de onde fazer. Bom, mas fizemos sim a questão 23. Vamos para a próxima, questão 24. A questão 24 é molezinha, é aquela questão para não zerar junto com a questão 21. É simplesmente para nós reconhecermos os grupos funcionais presentes nessa molécula. Aqui tem a história dela, é eritromicina, mas vamos pular essa parte. Bom, de cara, nós temos aqui várias alternativas indicando, na verdade, a alternativa A, C e D indica que nós temos álcool, e a B e a E indicando que nós temos a função ácido carboxílico. Bom, nós temos álcool de cara, temos um OH aqui, temos um OH aqui, outro OH aqui, várias outras funções álcool ao longo da molécula. Então, de cara a gente pode cortar essa daqui que não contempla a presença de álcool, a alternativa E, e essa daqui que também não contempla, a alternativa B. Agora a gente consegue determinar entre a, C e D já na segunda função. A letra D fala que a gente tem fenol. Nós não temos fenol, não tem nem anel aromático. Então vamos cortar aqui a alternativa D. A diferença vai estar entre amida e amina. Aqui nós vemos uma função nitrogenada, isso aqui claramente é uma amina. Então com isso a gente elimina o item A e ficamos de cara com o item C. Isso aqui é uma alternativa para não perder tempo. Mas vamos identificar as outras funções. Tem éster? Tem. Aqui nós vemos um grupo éster. Tem éter? Tem. Aqui nós temos um grupo éter. Tem cetona? Tem cetona. Aqui nós temos a dupla O, que não é terminal. Então, essa foi uma questão bem fácil, a questão para não zerar. Podemos avançar para a questão 25, que já é uma questão de conta e é uma questão de estequiometria. O ouro puro não costuma ser utilizado na confecção de joias por ser muito maleável e se deformar com facilidade. Para eliminar este problema, as ligas de ouro são mais usadas e o quilate K indica o percentual de ouro. O ouro 18K, 18 quilates, é uma liga constituída de 75% de ouro e 25% de uma mistura de prata e cobre. Sabendo que em uma peça de ouro 18 quilates, pesando 12 gramas, há 5,4 vezes 10 a 21 átomos de prata, os percentuais de prata e de cobre na liga são, respectivamente, iguais a, ele dá aqui a constante de Avogadro, então vamos lá fazer a conta. Primeiro de tudo, eu sei que 1 mol de prata tem 6 vezes 10 a 23, por essa aproximação, 6 vezes 10 a 23 átomos de prata. E 1 mol de prata pesa o equivalente à sua massa molar, que é 107,8 gramas por mol. Vamos aproximar aqui e colocar 108 gramas por mol. Qual é a massa associada a 5,4 vezes 10 a 21 átomos de prata? Então aqui vai gerar um X. Esse X é a massa desse quantitativo de número de átomos de prata. Então vamos colocar aqui 108 vezes 5,4 vezes 10 a 21, dividido por 6 vezes 10 a 23. Isso aqui vai nos dar aproximadamente 0,97 gramas de prata contido nessa quantidade total de 12 gramas da peça. Eu preciso então saber quanto corresponde a isso em termos percentuais.
Para isso é bem fácil, né? O percentual de prata nada mais é do que a massa de prata dividido pela massa total da liga vezes 100. Então, massa de prata 0,97 dividido por 12 vezes 100. Isso aqui vai nos dar como percentual de prata presente nessa amostra 8,1%. Então, se olharmos aqui, a alternativa D é a correta. Se nós somarmos com os 16,9% de cobre, vai dar exatamente os 25% permitido para uma liga 18 quilates. Então, de novo, uma questão bem fácil. A gente fez aqui uma regra de 3 e uma fração, mas é chato porque não temos calculadora, então vai levar ali um pouco mais de tempo para ser resolvido. Muito bem, as 5 primeiras questões dessa prova, então, não foram questões difíceis, chamando a atenção que foi chato porque, na hora de fazer a prova, além do nervosismo, não tinha calculadora e tinha pouco tempo para isso. Que não tivesse calculadora, mas que tivesse um tempo um pouco maior para fazer, para não ficar perdendo tempo com esses números quebrados. Só lembrando, caso você esteja pretendendo fazer algum concurso e precise estudar com mais foco um determinado assunto, ou queira a resolução, por exemplo, comentada de algumas provas de concursos, podem contratar uma consultoria aqui da Universidade da Química. Nós marcamos uma aula via Skype, agendamos ali o horário mais adequado e eu posso ajudar você a conseguir um rendimento melhor em suas provas de concurso. Ou, caso você queira adquirir o curso de Química Geral aqui da Universidade da Química, que contempla muita informação mesmo, vários conceitos que podem ser extremamente úteis, não apenas para concursos como a Secretaria Estadual de Educação, mas também para uma prova de admissão no mestrado, doutorado, concursos para institutos federais ou mesmo universidades federais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, então, por favor, deem o seu like, compartilhe com seus amigos, colegas, conhecidos, enfim, compartilhe em suas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. E mais uma vez, muito obrigado e até a próxima do Universidade da Química.